Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez aqui no canal Horus em Foco. Eu sou o Rafael Sacramento, não sou nem youtuber nem influencer, eu sou professor, tá? Aqui no canal eu também me coloco na condição de professor. E vamos para mais um vídeo do canal, que é continuação desse tema, infocracia e fake news, guerra de narrativa e guerra da informação. Eu fiz um vídeo, um anterior sobre esse tema, e aí falei que teria aí mais 2 ou 3 vídeos sobre o assunto, tá? Então vamos dar continuidade a esse tema. Antes de dar sequência, gostaria de pedir para vocês não esquecer de curtir o nosso canal, compartilhar os nossos vídeos. Se você tiver ali algum comentário também do que foi apresentado, deixe o seu comentário aí abaixo, né, na área que tem esse espaço. E basicamente é isso, tá bom? Eu vou retomar rapidamente para quem está assistindo o segundo vídeo, não necessariamente precisa assistir o anterior para entender o conteúdo de agora, mas eu vou retomar alguns conceitos rapidamente para você também perceber se é um assunto que te apetece, que chama a sua atenção, tá? Então, a gente está na era da informação, infocracia e fake news. A era da informação, ela ao mesmo tempo, quando a gente teve aí a questão, principalmente da internet, que por meio das conexões, por meio da globalização, aquilo que era intranet virou internet, ela fez com que todas as pessoas praticamente do mundo inteiro pudessem estar conectadas, de forma que praticamente em tempo real você consegue falar com pessoas do outro lado do globo. Então a internet, ela é esse espaço em que você, na verdade, por meio da internet, por meio dessa era da informação, por meio desse canal de comunicação, todas as pessoas são conectadas. Só que aí a gente tem que entender que a internet, ou praticamente as plataformas que de alguma forma permitem essa conexão, então você pode falar do Google, você pode falar, por exemplo, do Facebook, as redes sociais, o Instagram, o próprio WhatsApp, TikTok, e entre outras, né, plataformas, elas também têm o controle dessa informação. Elas se vendem como sendo apenas um espaço em que você tem a liberdade de estar nesse local, né? E nesse local você é quem você quiser. Você é você, na verdade. Você consegue explanar o seu ser. E na verdade não, porque as suas informações, elas passam por um filtro algoritmo. Então, onde a sua informação vai chegar, né? Vamos colocar assim, as informações que são mais propagadas são de quem? Né? Esses algoritmos, eles não são neutros, eles têm ali como se fosse um filtro que direciona, que de alguma forma cerceia determinadas informações, tá? De acordo com aquilo que seria o viés, que seria a ideologia dessas plataformas. Então a gente não é livre como a gente imagina. Aquilo que aparece na sua timeline não é necessariamente aquilo que, de uma forma espontânea, de uma forma randômica, acidental, aparece na sua timeline. Então, na verdade, existe um direcionamento. Tudo isso é feito pelas plataformas, que de alguma forma eles controlam o fluxo de informação. E nesse sentido, a gente pode falar de infocracia, porque agora a gente vive uma nova era da democracia, que não é mais comandada pelo Estado. Na verdade, para mim, nunca foi. A gente vive uma democracia burguesa, então quem controla a informação, quem controla as liberdades individuais, os direitos, são as pessoas mais ricas que detêm o poder. Então, já numa democracia, essa liberdade para todas as pessoas de ir e vir, de colocar a sua opinião, a sua liberdade de ser e estar no mundo, nunca foi presente, nunca foi real. Tá? Essa foi uma mentira, uma historinha que nos foi contada. Só que, de certa forma, ela pertencia
um pouco mais ao Estado, direcionada ali pelos mais ricos, pela burguesia, por aquelas pessoas que de alguma forma monopolizam e cooptam o Estado. E agora, menos ainda, né? Agora o Estado ele continua sendo um Estado teocrático, né? Na verdade, é uma plutocracia, que, de certa forma, os mais ricos, né, aqueles que têm mais poder, influência, recursos, meios de produção e os meios de comunicação, são aqueles que mais dominam o discurso, só que agora a gente não tem, por exemplo, antigamente você tinha uma fronteira espacial, territorial, de forma que cada estado ele conseguiria, de certa forma, monopolizar uma certa informação. Mas quando há internet, essas fronteiras são quebradas e, de certa forma, quem domina o fluxo de informação, a ideologia vigente, são essas plataformas. Então o Estado ele está perdendo poder e colocando, de certa forma, essas plataformas, elas colocam em risco essa democracia, que já não é uma democracia em que todos têm o mesmo espaço de fala, né? A gente não tem a isegoria, a gente não tem isonomia do discurso, mas agora pior ainda, porque essas plataformas elas são, né, intercontinentais, majoritariamente elas estão concentradas nos Estados Unidos, mas também você tem na China, né, enfim, o próprio TikTok ele é chinês, então você tem um monopólio da informação pautado nessas plataformas, tá? Então é mais ou menos isso que a gente está discutindo aqui. Então, além disso, a gente está falando sobre fake news, porque exatamente essas pessoas que têm o controle da informação, muitas vezes elas também podem produzir fake news, que é o caso do Elon Musk com o X, né, que é o antigo Twitter. Literalmente, ele é um cara que produz fake news, tá? De forma deliberada, ele usa a sua plataforma para permitir, inclusive, que essa liberdade de expressão permita que fake news, que mentiras, né, sejam pulverizada e até muitas vezes potencializada pelos algoritmos, tá? E então esse espaço também ela faz com que as informações não tenham um filtro. E muitas pessoas vão acreditando em mentiras, não porque essas mentiras, sei lá, elas têm um poder factível de convencimento, mas porque elas também têm isso, mas elas são replicadas de uma forma constante, elas são impulsionadas, né? Porque os algoritmos, de alguma forma, direcionam determinadas mensagens que favorecem a ideologia dessa plataforma, que elas tenham mais alcance, que elas sejam mais replicadas. Então, tudo isso tem a ver com a ideologia e com o controle que essas pessoas donas dessas plataformas têm e, de alguma forma, disseminam aquilo que é do seu interesse, e mesmo que seja uma mentira. Então, enquanto não houver punição, regulação dessas plataformas, a gente vai ter o perigo da mentira ganhar o status de verdade, não porque ela tem ali uma tese, ela é científica, ela é factível, mas porque ela vai ser replicada, ela vai ser pulverizada, ela vai ser impulsionada e a maioria das pessoas serão influenciadas por essa mentira. Então esse é o reino da fake news. Por isso que a gente fala de uma guerra de narrativa e uma guerra da informação. Beleza? Então, dado essa introdução, no último vídeo eu parei exatamente nesse slide, então não vou retomar esse slide e vou para o próximo, tá bom? Vamos aqui para esse texto. No estado totalitário de vigilância de Orwell, uma tela chamada teletela assume um papel central. Programas propagandísticos passam ali constantemente. Diante dele, as massas, em exaltação coletiva, efetuam rituais de submissão em coro. Na habitação privada, a teletela também funciona como câmera de vigilância com seu microfone sensível. Cada barulho, o mais sutil que seja, é registrado por ele. As pessoas vivem sob o pressuposto de que estão sendo vigiadas permanentemente
pela polícia do pensamento. Não se pode desligar a teletela. É também um aparato biopolítico de disciplina. Promove todos os dias uma ginástica da manhã que serve à produção de corpos dóceis. Aqui tem muita informação, muita informação. Eu vou tentar explanar uma parte delas, tá? O livro, né, 1984, de George Orwell, é um livro que retrata esse cenário da vigilância dentro do mundo totalitário. Então ele está conversando com o que aconteceu na Alemanha nazista e também com o que aconteceu basicamente na Rússia stalinista, tá? Ele está fazendo uma crítica porque a gente sabe que nesses governos houve uma forma de propagação, propaganda em vista do líder. Isso também acontece na Itália fascista, né? Não podemos esquecer. Então, o líder, né, o ditador, o governante, de alguma forma, ele acaba sendo exaltado majoritariamente. A figura desse cara que tem os meios de comunicação, que tem a propaganda, que tem a mídia, ele usa ela, tá, para favorecer a sua imagem. Porque a gente sabe que a gente não governa só pela força. A gente governa também, vamos colocar assim, por uma forma de você criar a figura positiva do líder. Né? Maquiavel já falava que entre o amor e o temor, os príncipes preferiram ser temidos do que amados. Mas você vai percebendo que esse processo de dominação vai sendo sofisticado, e aí, mesmo que você não mereça o amor, a propaganda tem o poder de criar nos telespectadores uma falsa visão do líder, e eles muitas vezes passam a amar. Por isso que a gente está falando de uma cultura de massa, porque a massa ela é manipulada. Pensa na massa do pão, você pega ela e molda nas mãos conforme você quer. Então, basicamente, se você tiver os meios condicionantes de formatação dos indivíduos, conforme você tiver técnicas de convencimento para fazer essa manipulação, você consegue moldar essa opinião pública. Então, os governos totalitários, eles assumiram esse papel e é o que está vigente até hoje, mesmo que não seja num governo totalitário, fascista, nazifascista. A gente vai ter isso funcionando no meio político de um modo geral. Então ele está colocando esse elemento muito importante aqui, que é algo que é retratado no livro. Aí tem uma questão interessante, né? Ele vai falar sobre a questão da teletela. Ele vai falar sobre a questão de uma câmera e de um microfone que funciona constantemente e vai captando o mínimo barulho e qualquer imagem, qualquer comportamento dos indivíduos. Isso também está acontecendo hoje e aí mostra a atualidade desse romance, né, dessa ficção, dessa distopia. Por quê? Porque o que a gente percebe hoje, por exemplo, o que a gente percebe não, o que é constatável nesses aparelhos inteligentes, numa televisão, se você tem, por exemplo, uma inteligência artificial, Alexia, se você tem outros aparelhos conectados à internet, pode ser uma câmera, né, pode ser, sei lá, o próprio celular, isso já acontece, pode ser um tablet, todos esses aparelhos, de certa forma, né, que você tem dentro da sua casa, que de alguma forma precisa estar conectado à internet para também funcionar melhor, mas também ele não está apenas funcionando melhor no fornecimento de um serviço, mas ele também está coletando os seus dados. Então, esses dados seus que estão sendo coletados, eles são, na verdade, o grande intuito desse aparelho estar conectado e nem sempre necessariamente é para atualizar o seu software e funcionar melhor, mas é para captar os dados sensíveis, os dados digitais, os dados auditivos, as imagens,
né, os dados biométricos que a gente geralmente fala. Por quê? Porque todos esses dados são importantes para o conhecimento do indivíduo, para conhecer quem você é. Principalmente nos momentos que você está sem máscara, nos momentos que você está, de alguma forma, não vivendo um personagem para causar uma impressão para as pessoas, mas que você está vivendo você mesmo, que você está sendo você mesmo. Então, o privado não existe mais, porque, de certa forma, no privativo, é como se você tivesse a possibilidade de ser mais você. Vou dar um exemplo aqui bem idiota. Às vezes você gostaria de andar com pouca roupa pela rua. Só que você não faz isso porque você sabe que você vai ser acusado de atentado ao pudor. Dentro dos lugares públicos você não pode andar com uma roupa mais curta, enfim. Vou dar um exemplo aqui, né? Você gostaria de andar de biquíni o tempo todo, ou de sunga, né? O homem, né? Então, só que você não pode por conta dessas convenções sociais. Só que em casa você pode. Em casa você pode, porque aí você consegue, de alguma forma, no privado, ser você. Só que agora, com a teletela, né, com os aparelhos conectados que sensivelmente vão captando seus dados, você também acha que está num setor privado e, na verdade, você não tem mais a sua privacidade. Então você está constantemente conectado e seus dados estão sendo absorvidos, coletados e guardados num arquivo que vai ser importante não só para o consumo de produtos, mas também para a sua manipulação política e ideológica, dados os elementos que eu falei anteriormente na introdução, né, para a produção de fake news, de ideologias que favoreçam ali a intencionalidade da plataforma. Então, existe um ritual de submissão. Você está sendo submisso sem perceber. A melhor forma de manipular alguém é quando você não está percebendo que você está sendo manipulado. E exatamente é isso que acontece constantemente dentro da nossa casa, debaixo do nosso nariz, diante dos nossos olhos, e a gente acaba, de alguma forma, sendo conivente com isso, de um certo período, de um certo ponto de vista, de um certo aspecto. A gente não tem escolha, mas de um certo aspecto a gente tem, que é o que eu estou tentando aqui trazer, o que pode ser feito, tá? Não é uma resposta simples, mas o que pode ser feito diante desse cenário? Muita coisa poderia, né? Mas o que é possível se a gente não tiver um governo atuante, se a gente não tiver uma lei de proteção de dados, se a gente não tiver um Estado que seja soberano e majoritário perante as plataformas, que deveria ser o ideal, o que o indivíduo pode fazer? A gente vai tentar descobrir um pouco isso, tá? Então as pessoas são vigiadas permanente. Lá no livro, ele fala dessa polícia do pensamento, né? Então, policiar o pensamento é você impedir a liberdade de pensar. Só que essa liberdade de pensar, esse cerceamento da sua liberdade de pensar, ela é feita de uma forma indireta. Então não é que você, por exemplo, chega num local, vamos colocar assim, você chega na escola, você chega na igreja, e aí a pessoa fala assim, ó, você sentou aqui e agora você vai ter que ouvir o que eu quero que você escute. Eu vou te convencer dessa ideologia, desse pensamento. Não estou falando necessariamente que a escola faz isso, né, e que a igreja faz isso. Embora a gente pode sim olhar para esses lugares. Por exemplo, teoricamente, a escola é o lugar do livre pensar, da pluralidade de pensamento. De certa forma, eu entendo que a escola cumpre esse papel. E exatamente por isso, quem quer o pensamento único, né, quem quer a cultura única, quem quer uma visão, de alguma forma, condicionada, cerceada, enviesada da sociedade, ele vai querer que você exatamente não vá para a escola, ou que a educação pública, a educação, de alguma forma, ela não seja esse lugar do livre pensar, que ela seja contornada, controlada, a partir de uma ideia falsa que ela está sendo libertada.
Então, quando você sucateia as escolas, quando você tira a liberdade, né, de pensar, enchendo as salas de aula, por exemplo, quando você desvaloriza o professor para que ele tenha que trabalhar em 2, 3 escolas para ganhar um salário digno e ter uma vida digna, e nesse sentido não vai ter tempo de preparar uma boa aula, de estudar, ou então ele vai chegar muito cansado para dar aquela aula, você está limitando a capacidade da escola pública ser um lugar de pensamento. Só que você não faz isso de uma forma direta, você faz isso de uma forma sutil, indireta, né? Então, toda essas técnicas de manipulação, tá bom? Então, eu estou colocando um pouco isso para a gente entender o que seria essa polícia do pensamento. No caso aqui, quem é essa polícia do pensamento? As plataformas, os algoritmos, as redes sociais, né? O Google, o Facebook, o Instagram. A gente não tem, às vezes, a noção que ao estar usando essas redes sociais, a gente não está apenas postando ali as nossas fotos, os nossos vídeos, as nossas publicações, mas a gente também está sendo condicionado. E a cada publicação que você posta, cada foto que você posta, você também está sendo conhecido. E aí, eu já falei várias vezes, e vou citar aqui novamente, existe os métodos behavioristas, que é um processo de condicionamento. Né? Então você pode, por meios de reforço, você pode reforçar uma ideia que você quer que a pessoa acredite, ou você pode também desestimular uma ideia que você não quer que a pessoa, no caso, acredite. Você tem essas duas vias de convencimento. Né? Então você pode reforçar uma ideia replicando para que cada vez mais essa ideia apareça na timeline dessa pessoa, ou você pode também impedir que outras ideias que você não quer que de alguma forma influencie ela, chegue na sua timeline. Então existem várias formas de você controlar essa informação e esse processo de policiamento do pensamento. E aí, né, de um modo geral, não se pode desligar a teletela. Quando você tem um aparelho celular, você vai baixar um aplicativo e você vai percebendo que o aplicativo ele pede para que você forneça algumas informações, senão ele não funciona direito. Ele quer ter acesso aos seus contatos, ele quer ter acesso às suas fotos, ele quer ter acesso aos áudios que você grava. E ele te convence que se você não autorizar, ele não vai funcionar. Por quê? A teletela não pode ser desligada. Né? Então ele fornece um serviço tirando de você alguma informação, porque você vira o produto, você vira a informação valiosa, os seus dados sensíveis são essa informação valiosa. É também os cookies, né? Quando você vai entrar numa página da internet, eles vão falar, se você não apertar, não aceitar os cookies, você não consegue acessar essa página. Algumas permitem que você modifique ali alguns dos critérios do que pode e do que não pode, mas ainda assim terão aqueles que não podem ser desligados, silenciados, desativados, para que você acesse aquela página. Então, a cada dia que passa, a teletela não pode ser desligada, essa realidade acaba sendo mais presente, tá? Então esse é um mecanismo de controle que está sendo cada vez mais implementado. E aí o Byung-Chul Han, que é esse texto é do Byung-Chul Han, que é o cara que eu estou usando aqui, um dos, né? Ele vai falar do aparato biopolítico. Né? O aparato biopolítico está associado ao pensamento do Michel Foucault, que é um dos grandes pensadores que influencia o Byung-Chul Han, que fala do conceito de biopolítica, né? Então é a política sobre a vida, o controle da vida. Além disso, está associado o conceito também de disciplina. Só que na biopolítica, no vigiar e punir, né, que é o pensamento do Michel Foucault, existia um processo em que você tira os corpos, as pessoas do seu lugar, colocam elas num lugar específico e vai condicionando elas. Vou dar um exemplo. A escola é um lugar, Michel Foucault vai falar da escola, vai falar, por exemplo, do exército, vai falar
do hospital, em que as pessoas elas são tiradas da sua casa, do livre, né, circular, são levadas para esse lugar e lá você tem regras, disciplina. Na disciplina, você pode ter uma boa disciplina, que é um condicionamento para você ser uma pessoa melhor, ser um cidadão, ou você pode ser uma disciplina, você pode ser submetido a uma disciplina, que na verdade é um adestramento. Então você está sendo coisificado, condicionado a ser aquilo que aquela instituição, pode ser um hospital, pode ser uma escola, pode ser uma igreja, quer determinar, quer condicionar você a ser. E aí entra o controle sobre os corpos, sobre o pensamento. Né? Michel Foucault vai dizer que adestrando o corpo, você adestra a mente, e vice-versa. Só que, na verdade, o adestramento ele acontece de forma concomitante no corpo e na mente. Então, muitas vezes, se você não conseguir convencer a mente, você vai, de alguma forma, forçar o corpo a manter aquele comportamento, né, dos corpos dóceis, dos corpos manipuláveis, dos corpos dominados por esse poder que está instaurado, que está controlando aí os indivíduos, tá? Eu já falei no início do livro, do início, na verdade, dos slides, que o Michel Foucault não, na verdade, o Michel Foucault também, mas o Byung-Chul Han, ele vai propor a cultura livresca, que as pessoas possam ler. Pode ser um livro digital, pode ser um livro físico, mas a leitura, se não for o maior, é um dos maiores mecanismos de impedir que você seja controlado. Porque é na leitura que você, claro, de bons livros, né, não é de qualquer livro, porque hoje a fake news, falsas informações também estão sendo disseminadas nos livros, então você tem que saber escolher bons livros, que tem ali um embasamento científico, quem é o autor do livro, se ele tem uma boa formação acadêmica, para que você também consiga ter uma boa leitura que te dê um bom embasamento, para que você não seja uma vítima, uma presa fácil desse sistema manipulador. Continuando, né? As teletelas e monitores são substituídos hoje pelo touchscreen. O novo meio de submissão é o smartphone. No regime de informação, as pessoas não são mais telespectadoras passivas que se rendem ao entretenimento. São emissores ativos, produzem e consomem de modo permanente informações. A embriaguez de comunicação que assume, pois formas viciadas, compulsivas, retém as pessoas em uma nova minoridade. Aqui ele está lembrando do Kant, né? A minoridade da razão. A fórmula da submissão, do regime da informação, é a seguinte: comunicamos-nos até morrer. Espetacular. Espetacular o pensamento do Churran. Então ele pega o livro, né, a teletela do Orwell, e faz agora uma transposição para o smartphone. É a nova teletela. Né? O touchscreen é interessante porque é uma tecnologia que você... É como se você se sentisse meio que um deus. Né? Em que sentido eu estou colocando que você se sente um deus? Imagina que você... Deus, né, uma das definições que a gente coloca para o ser divino é que ele é onisciente, onipotente e onipresente. De certa forma, o celular, touchscreen, ele te dá a opção, né, de você manipular tudo que você quiser. É como se você tivesse ali um mundo, que é a internet, que você pudesse acessar todas as coisas, ir a todos os lugares, escolher todos os cardápios de informação, de pessoas, de vídeos, de textos. Sei lá, você se sente um Deus, que você pode acessar o que você quiser, escolher o que você quiser. Né? Então, por exemplo, você está ali no Tinder, que é uma plataforma de relacionamento.
Dá a impressão que quando você está ali passando as pessoas que você, de repente, quer ali dar um match ou não quer, é como se você, naquele momento, já estivesse dizendo, eu quero essa, eu não quero essa, eu não quero essa, ou eu quero esse, eu não quero esse. Enfim, é como se você estivesse selecionando as pessoas, né, configurando as pessoas que você quer. E quando você cria um conteúdo, quando você publica um conteúdo, independente dele ser racista, dele ser misógino, né, dele ser preconceituoso, quando você publica esse conteúdo, e muitas vezes usando, né, um perfil fake, você também se sente esse Deus criador, que cria, que publica o que você quiser. Mesmo que você tenha ali o seu perfil também não fake, mas você também é um pouco esse Deus que cria, né? Que publica o que você quiser. Então, de alguma forma, o smartphone te dá uma sensação que você é livre, que você é potente, que você tem todo o poder e influência, que você está em todos os lugares. No entanto, as pessoas, elas não são telespectadoras passivas, porque na teletela ou na televisão, aquilo que a programação quer que você assista, você é obrigado a assistir. Aqui você assiste o que você quer, você escolhe o vídeo que você quer, mas também você produz conteúdo. E quando você produz conteúdo, você está também fornecendo-se como conteúdo. Você também está se transmitindo. Você está sendo renderizado, que é o conceito da Shoshana Zuboff, que é uma filósofa norte-americana que escreve o seu livro Capitalismo da Vigilância. E nesse sentido, é isso que está acontecendo. Você está sendo digitalizado, os seus dados sensíveis, né? Você é como se tivesse sendo exatamente introjetado no meio digital. Você está se digitalizando. Vocês sabem hoje que já tem aplicativos, né, de inteligência artificial que ela pega ali dados, por exemplo, do Michael Jackson. Aí ela vai escutando as vozes, né, no caso a voz, né, não as vozes, mas no sentido de várias músicas que ele gravou, vai pegando ali o timbre dele, a tonalidade, enfim, como a voz dele, de alguma forma, se manifesta, vai pegando todos os detalhes dessa voz, e aí depois ele pode exatamente criar um novo CD, exatamente com a voz, né, muito próxima da realidade do que era a voz do Michael Jackson, sem ser o Michael Jackson cantando. Então imagina que ele faz isso com a sua voz, com a sua imagem, né, mas também com o seu pensamento. Porque você, a sua forma de pensar, a sua maneira de ser, os seus valores, tudo está sendo digitalizado. E quando eu tenho domínio, eu tenho o controle de todos os dados dessa pessoa, eu, de certa forma, conheço a pessoa de tal forma que eu tenho também o controle sobre ela. Esse é o pulo do gato. E é isso aqui que ele está denunciando. Então nós somos emissores ativos, né? Produzem e consomem de modo permanente informações. Então a gente também é essa informação que está sendo captada por essa rede. A embriaguez de comunicação que assume, pois, formas viciadas, compulsivas e tem as pessoas em uma nova minoridade. Por que é compulsivo? Hoje as pessoas não conseguem ficar muito tempo longe das telas. As pessoas começam a ter crises de ansiedade. Será que alguém mandou mensagem? Né? Ou então, nossa, eu estou muito tempo sem ver um determinado vídeo, sem ver como é que está a vida daquela pessoa que eu estou stalkeando. Você não consegue ficar muito tempo fora da tela. A gente está embriagado por essa comunicação. A gente está já doente. Existe uma dependência, até porque todo esse processo produz muita dopamina. E isso se torna um novo vício, uma nova droga.
essa droga não é mais aquela do entorpecente, do psicodélico. Agora é a droga digital, do algoritmo, dos likes, né, da postagem, do stalker que eu vou fazer, enfim, do site de relacionamento, das redes sociais. Então a gente vai ficando condicionado a esse mecanismo. A fórmula da submissão no regime da informação é a seguinte: comunicamos até morrer. Então a gente está adoecido, a gente está viciado. Isso é uma realidade, menos para algumas pessoas e mais para outras, mas isso não significa que a gente não está nesse regime da compulsividade, da menoridade. Né? A menoridade é quando você perde autonomia, você pensa que você é livre, que você tem um controle, e na verdade você está sendo controlado, manipulado. Né? É a submissão voluntária que você, de alguma forma, aceita essa submissão como se, na verdade, você estivesse no controle. Então, essa é a maior maneira de manipulação. Que aí você perde todas as suas defesas e você se torna presa fácil para esse mecanismo. Então, são 2 slides interessantes. Deixa eu ver aqui se eu passo para o terceiro. Não, eu vou parar nesse segundo. Eu vou ler mais esse último e aí eu vou ver se eu avanço ou se eu deixo para o próximo. A mudança estrutural da esfera pública, 1962, de Habermas, conhecia apenas as mídias eletrônicas de massa de sua época. Hoje, as mídias digitais submetem a esfera pública a uma mudança radical de estrutura, de modo que a obra Mudança Estrutural da Esfera Pública de Habermas necessita de uma revisão fundamental. Na era das mídias digitais, a esfera pública discursiva não é ameaçada por formatos de entretenimento das mídias de massa, não pelo infoentretenimento, mas, sobretudo, pela propagação e proliferação viral de informação, a saber, pela infodemia. No interior das mídias digitais residem, além disso, forças centrífugas que fragmentam a esfera pública. A estrutura de anfiteatro das mídias de massa cede lugar à estrutura rizomática das mídias digitais, que não tem centro. Desse modo, nossa atenção não é mais dirigida a temas relevantes para a sociedade como um todo. É interessante que, assim, quando o Habermas fala sobre a questão, né, da esfera pública, ele está trazendo um elemento que seria, a gente deveria estar discutindo, principalmente, as coisas que são mais do nosso interesse, que realmente afetam o nosso dia a dia. Então, a gente poderia estar discutindo a qualidade da educação nas escolas, a gente poderia estar discutindo a valorização do salário mínimo, que é aquilo que vai dar poder real de compra para que eu possa consumir no mercado, consumir produtos e sobrar um dinheiro para o meu lazer. A gente poderia estar discutindo, sei lá, reformas aí que melhore o transporte. A gente poderia estar discutindo a taxa de juros, porque quanto maior a taxa de juros, mais o trabalhador que tem um salário baixo, ele vai ser sufocado pelos preços altos. Então a gente poderia estar discutindo a baixa dos juros e até que ponto os bancos, né, até que ponto o Estado deve realmente manter esses juros altos ou ele mantém para beneficiar os bancos, que na verdade é isso que acontece, não porque existe uma necessidade de um juros alto para regular a economia e o fluxo de mercadoria. Então a gente deveria estar discutindo tudo isso, mas a gente fica no quê? No entretenimento, a gente fica na propaganda, né? A gente fica exatamente perdido nessa informação viral do TikTok, dos vídeos curtos,
dos vídeos que só servem ao entretenimento, né, no Instagram, nesses vídeos que eu uso para me dar risada, para me ver o cachorrinho, o gatinho bonitinho, tá? Ou outras coisas que me apetece e não me preocupo exatamente com aquilo que afeta a minha vida, o meu salário, né, o meu dia a dia de verdade. Então, a esfera pública, o debate público, ele foi fragmentado. Ele foi destruído. E a gente é tirado desse lugar da discussão dos direitos e fica na discussão do entretenimento. A gente fica discutindo o personagem da novela, né? A gente fica discutindo, por exemplo, a lacração da rede social. Então, o Neymar e a Luana Piovani, a gente fica discutindo, embora ali tenha um debate central, interessante, o tema ali da privatização das praias, mas muitas vezes a gente fica no debate da lacração. Quem lacrou melhor? A gente fica ali no discurso das figuras personalistas e não do tema em si que deveria ser debatido. O perigo de você privatizar um bem público, um lugar de circulação para todos. Então, essa é a manipulação que acontece nesse processo digital, que desvia a sua atenção para o que deveria ser o mais importante para aquilo que eles querem. E aí já está a manipulação, aí já está a minoridade, aí já está a infocracia, as fake news e a guerra de narrativa. Então, ficamos aqui nesse slide. No próximo vídeo, a gente vai avançando um pouco mais essa discussão. Espero que vocês tenham gostado do debate. Deixe aí o seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo e que a gente possa discutir, continuar discutindo, debatendo esse tema nos próximos episódios aí dessa temática, tá bom? Então, o Horus em Foco, análise política, fica por aqui. Até o próximo vídeo. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.